paz do Senhor. Boa noite. Estamos aqui nesta noite para mais um momento com Deus, meditar na palavra do Senhor. Saímos num culto com as irmãs, no setor, um culto abençoado, maravilhoso, mas eu estou com uma palavra no meu coração. Essa palavra se encontra no livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: a glória dessa última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Nós sabemos que essa passagem, irmão, está no livro de Ageu, o livro de profeta. E no tempo estava sendo reconstruído o templo do Senhor. Mas o livro de profeta também é um livro de profecia. Nós sabemos que a maior casa, a maior glória, foi a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi ele ter morrido na cruz do Calvário, ter passado toda a luta e a dificuldade que ele passou para a minha e a sua salvação. Nós vemos, irmãos, que uma casa, muitas vezes bagunçada, ela precisa de reforma. E muitas vezes a pessoa olha a casa dela, sonha em reformar, sonha em arrumar a casa. E quando ela consegue concretizar isso, consegue realizar esse sonho, esse projeto, ela se sente alegre dentro da casa. Ela sente paz. E a Bíblia fala que quando o Senhor Jesus Cristo veio, irmãos, ele veio para os seus não recebeu. Mas toda a casa que Jesus entrou, Jesus deixou a paz. O livro a Bíblia nos fala, irmãos, no Novo Testamento, que Jesus ressuscitou e chegou lá para os seus discípulos, estavam todos reunidos, e a Bíblia diz que eles estavam tudo atribulados, tudo angustiado com a morte de Jesus. Maria tinha ido lá, ver Jesus no túmulo, não encontrou o mestre. A Bíblia diz que ela voltou relatando. Os dois homens no caminho de Maú também viram o mestre partiu o pão e os olhos deles abriu. E dizia assim um para o outro, ardia o nosso coração quando conversava com ele, quando falava com ele. Era a paz do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus chegou no meio dos seus e falou, a paz seja convosco, meus discípulos. E a paz entrou instantaneamente sobre aquele lugar. Os discípulos estavam atribulados. Os discípulos precisavam de uma reforma. Os discípulos precisavam que a glória do Senhor voltasse sobre a vida deles, sobre a casa deles. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, ou estamos fora da igreja. Mas chega um momento que Deus fala, eu preciso reformar a tua casa. E Deus fala, a glória dessa última casa será maior que da primeira, diz o Senhor do Exército, e neste lugar dará paz. Nós precisamos buscar a paz do Senhor. Nós precisamos deixar Jesus entrar na nossa casa e reformar, trazer paz. Nós vemos em Mateus, em Lucas, capítulo 15, que fala de 3 parábolas. A dracma perdida, a 100 ovelhas e o filho pródigo. A mulher diz que a mulher fez uma diligência, arrumou a tua casa para achar a dracma que estava perdida. A Bíblia diz que o pastor largou as suas ovelhas num aprisco e foi atrás daquela que se perdeu. Mas eu acho interessante que a Bíblia diz que o filho pródigo, ele teve de colocar em si que precisava voltar para o Senhor. Ele teve de colocar em si que precisava voltar para a presença do Pai. E a Bíblia diz que quando ele voltou para a presença do Pai, irmãos, caiu em si. Ele estava na casa do Pai e tinha tudo o que ele necessitava. Mas ele resolveu sair. Pediu a tua parte da herança e foi embora. Gastou tudo o que tinha. Foi trabalhar. Foi ser servo.
Tinha desejo e necessidade de comer a bolota que dava aos porcos. Mas um dia ele caiu em si. Um dia ele resolveu voltar. Existem pessoas que estão fora da igreja e precisam voltar para ter a glória dessa casa. Existem pessoas que estão dentro da casa do Senhor e precisam voltar para o primeiro amor para ter a glória dessa última casa. A glória dessa última casa será maior que a da primeira. Eu sei que há uns que dizem assim, a glória da segunda casa, não. A glória dessa última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor do Exército, e dará paz. Que quando aquele filho voltou, o pai estava na porta esperando. O pai viu ele de longe, lançou sobre ele, abraçou, o beijou. Mas a Bíblia diz que o pai falou assim, tem que reformar. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não quer habitar em lugar sujo, lugar imundo. E Jesus, contando a palavra, diz que o pai mandou dar vestes novas. É tipo, falou, pai, leva ele, reforma ele. Depois dele se reformar, pai deu vestes, sandálias, anel. E o pai falou, agora entra. E quando o filho pródigo entrou, a Bíblia diz que houve uma grande festa. O Senhor está falando, quando você entrar verdadeiramente na minha presença, se limpar, renovar. Quando você entrar verdadeiramente em presença, terá festa, alegria, terá paz. E a Bíblia diz que quando o outro filho chegou, diz, que festa é esta? Que alegria é esta? E a palavra diz que o servo falou, que seu irmão voltou. O filho se revoltou e falou, pai, eu fiquei tanto tempo com o senhor nunca me deu um cabrito, nunca me deu nada para comemorar com meus amigos. E o pai falou, tudo que é meu é teu. Você não fez a festa porque você não quis. Você não se alegrou porque não quis. Existem pessoas que estão dentro da igreja reparando o outro e fica perdendo tempo de julgar, olhando um outro e de falar, ei, eu quero me alegrar. Eu quero essa paz sobre a minha casa. Eu quero que o Senhor reforme, quero entrar com o Senhor. Não, está dentro da casa, mas está olhando quando o Senhor faz festa com outros. Há um livro que eu li que me chama a atenção, que eu não esqueço. Está dentro da casa, mas ao mesmo tempo está fora da presença de Deus. O significado de você estar dentro da casa significa que você está na presença de Deus. A presença de Deus dá desejo de orar, de buscar, de alegrar, de glorificar, traz paz. Você que está dentro da casa do Senhor precisa de paz, se alegre com o Senhor. Se alegre, comemore com o Senhor. Você que está fora da casa do Pai, volte. Tem roupas novas, veste nova, anel. E há uma grande festa te esperando da parte do Pai, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo fica aí falando do teu ouvido, volta, volta. E você precisa voltar. A dracma, a mulher que se dirigiu atrás dela, a ovelha perdida, o pastor que foi atrás, mas o filho pródigo, ele voltou e bateu na porta do pai. Volta, bate na porta do pai. Jeremias 33 diz assim, clama a mim, responderei coisas grandes e firmes que não sabe. Quem clama, a resposta. Clama ao Senhor, que terá uma grande festa sobre a tua vida. Volta para a casa do Pai, porque terá uma grande festa sobre a tua vida. Fica na paz. Medite nesta palavra. A glória dessa última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor. Tenha paz do Senhor sobre a tua vida. Mas volte.
Volte para o Senhor. Volte para a presença.